sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a professora autista disléxica, descálcula, tenho TPS e hoje eu vou contar um tema muito interessante que vocês me perguntam muito sobre o meu nível 2 de suporte. Então já tá aqui, né, na descrição como a pandemia me levou ao nível 2 de suporte. Bom, gente, antes de começar o vídeo, aquele ritual e rotina de sempre, deixa o like e comenta alguma coisa. Assim o YouTube vai entender que meu vídeo é importante, relevante, que vocês gostam e vai mandar para mais pessoas. Então isso é muito importante para o meu crescimento aqui e para que mais pessoas entendam sobre o autismo. Então comenta qualquer coisa. Gostei do seu novo manequim de Hogwarts, gostei do seu óculos, da sua camiseta nova do Super Mario. Qualquer coisa tá valendo. Então, e não se esquece também de ir lá nas minhas redes sociais, seguir nas minhas redes sociais, interagir, eu tô lá sempre com vocês, todos os dias. Pra quem me segue sabe que eu fiquei doente pra caramba essa semana, tomando 4 caixas de antibiótico, mas estamos aqui viva, e é isso que importa. Então, sem mais delongas, bora falar sobre pandemia e autismo. Para quem já me segue, acompanha o meu conteúdo nas outras plataformas e até mesmo aqui no YouTube, eu falo que eu sou autista nível 2 de suporte, né? E as pessoas me perguntam muito como que eu sou nível 2 de suporte, porque aparentemente as pessoas têm uma ideia um pouco talvez equivocada do nível 2 de suporte. Então, elas imaginam que por eu falar, produzir conteúdo, ter uma vocalização, não, verbalização boa, porque a minha parte não verbal é ruim, mas a minha verbalização é boa. Eu já fiz aulas de teatro, um monte de coisa que sempre incentivou muito na minha parte da fala. Então, às vezes as pessoas se perguntam como que você é nível 2, né? E eu vou explicar aqui nesse vídeo como que eu sou nível 2, o porquê que eu sou nível 2 e o que a pandemia tem a ver com tudo isso. Quando eu fui diagnosticada com autismo, foi colocado no meu lado nível 1, CID-F84, né, porque era o CID-10, e aí a minha psicóloga já tinha falado, né, que tava ali transitando, e o neurologista também falou, tá transitando, você é nível 1 aqui no laudo, mas na verdade você fica entre o nível 1 e o nível 2, porque tem coisas que você precisa de suporte substancial, que outros autistas não precisam, e tem coisas que você não precisa de suporte que outros autistas precisam muito. Então sempre ficava nisso. Quando a pandemia agravou, que veio o lockdown e todas as coisas, e trabalhar online e tudo mais, isso agravou muito a minha questão do autismo. Lembrando que o autismo, ele não agrava, tipo, autismo não fica mais autista. Não é grau de severidade, leve, grave, moderado, não. O nível de suporte aumenta. Antes, eu conseguia trabalhar fora de casa com muito sofrimento mesmo, e às vezes eu nem sabia o que era, porque eu não sabia que era autista. Mas eu conseguia ir trabalhar fora de casa. Depois da pandemia, eu não consegui nunca mais voltar a trabalhar fora de casa. Eu tive 2 experiências muito fracassadas e frustrantes nos meus serviços fora de casa. E isso que nessas 2 experiências eu trabalhava uma vez na semana, tá? Eu trabalhava na quarta-feira, depois mudei e trabalhava só na quinta-feira. E ainda assim não dava certo. Eu ficava muito mal, ficava não verbal. Meu marido falava comigo, eu não respondia, não conseguia responder. Na minha cabeça, eu queria falar pra ele, sim, não, talvez, mas não saía. Eu tinha mutismo seletivo, não ia. Tinha crises, comecei a ter princípio de muito forte, tudo isso. Então acabou que aconteceu tudo isso e eu não tava mais conseguindo trabalhar. E aí, isso começou a agravar muito, a piorar muito. E eu não sabia, e não entendia muito o porquê. Por isso que hoje eu dou aula 100% online. Eu sou professora de língua japonesa. Para quem quer fazer aula comigo, a lista de espera tá aberta, tá? Então eu vou deixar o link aqui da lista de espera. Você entra, preenche o formulário, lá tem explicadinho as aulas. Também tem meu e-mail, meus contatos para você tirar qualquer dúvida. Aí você pode se inscrever lá se você quiser aprender língua japonesa com uma professora autista. E ó, eu sei te ajudar nas suas dificuldades, tá? Porque eu também tenho elas. Mas voltando pro vídeo, acontece que eu comecei a migrar pro 100% online. Foi fácil? Claro que não, gente. Foi difícil pra caramba no sentido financeiro, porque
Eu tinha um serviço e aí de repente eu tive que abrir mão dele para poder tentar trabalhar por conta. Outra coisa também é que eu sempre tive dificuldade de fazer compra, ir no mercado, só que começou a piorar muito. Toda vez que eu ia fazer compra com meu marido, a maioria das vezes, no final da compra, ele ia passar pro caixa, eu já tinha que ir pro carro ficar lá, quietinha no carro, em silêncio, com o meu abafador de ruído, porque eu já estava passando muito mal. E isso começou a piorar, eu não consigo fazer compra sozinha, porque é muita informação, são muitas cores, muitos preços, muitas pessoas, muito barulho, é muita coisa. Então eu acabei precisando muito desse suporte, que parece uma coisa simples, mas não é. Outra coisa também é serviços em casa. Tipo, hoje em dia eu tenho uma lava-louça que me ajuda muito, eu quero depois fazer um vídeo sobre ela, porque eu comecei a ficar com crise depois de limpar a casa. Poucas pessoas vão entender isso, só quem é autista mesmo vai entender, porque tem gente que acha que é preguiça e tudo mais, mas eu lavava uma louça e já ficava, tipo, 2 horas deitada, assim, eu não conseguia dar aula. Eu chegava pra dar aula pro meu aluno, parecia que eu tinha varado a madrugada, com olheira, assim. Aí eu ia varrer o chão, ia fazer não sei o quê, aí ficava cansada, ficava exausta. Tipo, as atividades começaram a se cansar, sabe, ser muito difícil. Aí eu comprei uma lava-louça e um aspirador de pó, que salvaram a minha vida. E que a lava-louça lava tudo pra mim, então eu consigo economizar esse tempo e a repetição daqueles movimentos que causavam muito esforço mental pra mim. E também, aí eu comecei a organizar. Outra coisa é que a minha casa eu tive que me desfazer de muita coisa, porque as informações da minha casa estavam começando a me fazer muito mal. E isso é muito doido, porque eu fiquei isolada dentro de casa, e até as coisas de casa começou a me fazer mal, sabe? Eu me livrei de muita coisa, reformei esse quarto aqui, reformei não, redecorei esse quarto, para conseguir ficar as coisas cada vez mais no seu lugar, para eu ter menos estímulo de bagunça. Eu sempre sofri muito em mudanças de casa, não só pelas mudanças, mas pelas bagunças. Ou quando estava acontecendo alguma coisa e a casa ficava bagunçada. E eu estava conversando isso com a minha mãe, ela também passa mal e ela não imaginava que poderia ser o autismo. Uma coisa é tipo, eu tô desconfortável, minha casa tá bagunçada. Outra coisa é você ter crise, você parecer que você precisa rasgar a sua cara pra ver se as coisas voltam ao normal. Porque a sensação que você tem é que tem um negócio te sufocando quando você vê tudo fora do lugar. Se você sente isso, comenta aqui, porque é muito bizarro e eu achava que só eu sentia isso. Aí eu descobri que não é só eu. Então, outra coisa também é a tolerância. Então, tipo assim, eu tenho menos tolerância para conversas e eu tenho mais dificuldade. Então, assim, antes eu conseguia já chegar na pessoa e falar o que eu queria, né? No estabelecimento, em alguma coisa. Hoje em dia não, hoje em dia o meu marido faz isso por mim, porque eu não consigo, eu travo. Eu começo a falar coisas nada a ver, a pessoa pergunta, tipo, qual o seu nome? O quê? Quê? Como assim? Sério, eu entro em colapso. E eu nunca fui assim, gente. No sentido, tipo, eu sempre fiquei nervosa com interação social, eu me forçava, eu ficava treinando na minha cabeça, mas eu ainda conseguia. Depois da pandemia, que eu parei de exercitar isso, eu regredi de um jeito que eu acho que foram poucas vezes que aconteceu isso comigo, não era assim. Então eu regredi muito na minha interação social. Esses dias eu vendi a minha bateria eletrônica, quem me acompanha viu. E aí eu conversei com a pessoa, com o comprador pelo WhatsApp normal, mandei vídeo, mostrei a bateria, conversei normal. Quando a pessoa veio buscar, eu me enfiei dentro do meu quarto, o meu marido teve que atender a pessoa. Porque me deu desespero, tipo, não quero falar com a pessoa, não quero falar com a pessoa. Então, isso também aumentou o meu suporte. Eu ficava desesperada. Então, todas essas coisas são suportes substanciais. E no médico, eu tô com um pouco mais de medo. E no dentista, eu tô com muito mais medo. Eu já tirei 2 sisos. E depois que meu grau aumentou, eu não consigo mais ir no dentista. Tá sendo muito sofrido pra mim. Então, todas essas coisas, elas aumentaram substancialmente. E isso são níveis de suporte. Vai ter coisas que o autista nível 2 vai ter mais independência que o nível 1. E vai ter coisas que o nível 1 vai ter mais independência que o nível 2. Então, assim, tem pessoas que são do nível 1 de suporte que não conseguem sair na rua sozinha, mas consegue fazer suas compras. Ou consegue, por exemplo, atender um telefone com muita dor no coração, mas consegue atender. Ou, sabe, coisas assim. Ou consegue trabalhar algumas vezes na semana. É ao contrário, eu saio sozinha. Eu vou ali, tipo, eu vou comprar um negocinho no mercado, sem ser compra, que é muita informação, mas, tipo, vou comprar um pão, ou vou ali enviar um negócio no correio, vou ali na academia, vou andando. Eu consigo sair de casa sozinha, mas eu não consigo falar com as pessoas, pessoalmente. Eu não consigo fazer um mercado.
Dirigir tá sendo... gente, quando eu tirei minha carta em 2013, eu tô ficando velha faz 10 anos, e aí eu comecei a namorar, tudo, aí eu tive um carro, um Monza 87, carrão velho de guerra. Eu dirigia na minha cidade pra cima e pra baixo, eu tinha essa independência, e era muito legal, depois que eu perdi o medo, obviamente, depois que eu bati o carro, obviamente, aí eu consegui dirigir. Gente, foi cada história, se eu contar aqui pra vocês, vocês vão rir. Ou chorar também, porque eu chorei. Hoje em dia, eu não consigo dirigir carro, a não ser literalmente dentro do meu bairro, mas não é dentro do bairro. É dentro das poucas ruas em volta da minha casa. Tipo, ir no mercado, ir no meu treino, ir na academia. Voltar a estacionar. Só. Esses dias eu saí com meu marido pra ir um pouco mais longe, um cara buzinou pra mim, eu já comecei a tremer, eu segurei o volante assim, eu falei misericórdia, misericórdia, e comecei a entrar em desespero. Coisas que eu não tinha, então assim, as minhas habilidades sociais, a minha tolerância a barulho, cheiro, toque, ficaram muito pequenas. E foi exatamente depois da pandemia, depois que aumentou meu suporte, que eu descobri o TPS, que é o transtorno do processamento sensorial. Antes eu tinha tudo isso, mas eu acho que por me forçar e tolerar um pouco mais, não quer dizer que não existia o transtorno e nem que eu era prejudicada. Eu só tolerava mais. Às vezes não era diagnosticado. Depois que aumentou a severidade do meu TPS, porque o TPS sim, ele pode ser grave, aí eu fui diagnosticada e não tem muito o que fazer não. O TPS se trata na infância. Se você não intervir na infância, na vida adulta fica mais difícil, tá? Não tem cura também. O que você pode fazer é amenizar. Mas é basicamente isso. Então, resumindo o vídeo, eu espero que vocês estejam entendendo. Fala aqui pra mim se vocês estão entendendo. Se ficar dúvida, comenta que eu posso fazer vídeo em cima das perguntas de vocês. Resumindo tudo, foi a pandemia que agravou muito, porque, como eu tinha dito, eu acho que nossa geração nunca viveu uma pandemia. Quando eu falo nossa geração, pessoas ali de 25, 30, 40, 45 anos não viviam uma pandemia. Ah, teve o surto do H1N1, mas não teve lockdown. Eu acho que a pandemia que teve isolamento total, a última que teve foi a gripe espanhola. Então assim, a gente nem imaginava, pensava em nascer. Então assim, a nossa geração viveu essa pandemia e ela agravou muito todas as pessoas, ela trouxe prejuízo para todas as pessoas que ficaram aqui, que permaneceram aqui depois dessa pandemia. E para nós autistas, ela agravou nesse sentido de todo o processo que a gente foi feito a vida inteira, seja sabendo do autismo ou não sabendo do autismo. O que acontece? Quando você sabe do autismo, o processo é menos doloroso, porque você tem a família, porque você tem a terapia, a família às vezes, né? Porque você tem terapia, porque você tem atividades, porque você sabe o que você tem. Quando você não sabe que é autista, você vai desenvolver na base da surra, na base da porrada, a vida te dá martelada, entendeu? Mas você desenvolve de alguma forma. Então a gente passou a vida inteira desenvolvendo. Quando chegou a pandemia, diferente das pessoas que não têm autismo, que prejudicou, mas depois voltou, o autista ele não tem essa parte neurológica de, tipo assim, se adaptar. A gente perdeu tudo, todo o progresso que a gente teve a nossa vida inteira. E isso prejudicou demais. Por isso que muitas pessoas também descobriram o seu autismo, porque foram buscar ajuda. Tipo, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Eu preciso buscar ajuda. E aí descobriu-se do autismo. Então, assim, é muito doido isso. Aí tem pessoas que querem associar autismo a telas e... Ai, não tem nada a ver com isso, tá, gente? Crianças nascerem autistas agora, não é que tá nascendo mais criança autista, é que tá tendo diagnóstico, porque eu mesmo fui uma criança que não sabia que era autista. Se soubessem, eu seria mais um no índice, né, ali na porcentagem. Então tem isso, tá? Tem nada a ver com mais autista, tem a ver com diagnósticos sendo dados de forma correta, tá? Mas cuidado, que se o seu médico querer te dar diagnóstico na primeira consulta, sem nunca nem fazer um teste, tanto dar o diagnóstico quanto invalidar, muda de médico, tá? Porque você precisa fazer um monte de teste. Não é assim. E autismo vem da infância, não é desenvolvido na pandemia. Ele agravou para muitas pessoas, mas ele não desenvolveu na pandemia. Mas foi isso. E na pandemia, antes de eu descobrir o meu autismo, eu tinha pedido meu cachorrinho, que ele tá por aqui, aqui. Tem até um vídeo sobre ele aqui. Porque eu estava com uma tristeza muito grande. E aí eu falei pro meu marido assim, eu falei, eu acho que a gente tem que ter um filho, que eu tô sentindo um vazio tão grande. Que bom que ele me deu um cachorro. Brincadeira, gente, mas eu acho que eu não tenho psicológico pra ter uma criança. Mas eu tava muito triste, assim, e aí eu comecei a pesquisar e tudo mais.
Eu já tentei ter um coelho, mas eu tenho asma. Minha bombinha tá até aqui, ó. Tenho asma, então... Tenho assim, não... Depende do momento do ano, ela ataca, né? Então, foi péssimo. Foi ter o coelho, foi parar no hospital umas 10 vezes seguida, sem conseguir respirar. Aí, eu já tive um gato, mas faz muito tempo. Aí eu tive o coelho, não deu certo. Aí eu doei o coelho para uma veterinária, que ela queria muito um coelho para fazer companhia pro cachorrinho dela, muito fofo. E aí eu consegui fazer essa doação consciente do coelhinho. Eu fico muito feliz que hoje ele tá vivo, ele tá numa família muito feliz. E aí, quando eu pedi um cachorro, meu marido me deu o cachorro hipoalergênico. Eu queria adotar, mas eu não achava nenhum cachorro hipoalergênico. E é engraçado, tem pessoa que vai julgar, mas, gente, quem usa isso não pode ter qualquer animal de estimação. Eu já tive um peixe. Eu já tive um peixe. Então, meu marido conseguiu, de uma forma também humanizada, sem ser comprando, assim, canil nem nada, conseguiu o meu cachorrinho, que é um Yorkshire, que não solta pelo, ele é hipoalergênico, é até engraçado, gente, cachorro hipoalergênico. E aí ele me ajudou muito, ele é meu suporte, assim, muito. Quero ter mais um cachorro, porque eu descobri que eu sou mãe de pet. E pet cachorro, entendeu? Eu amo cachorro, acho que eu tô hiperfocada em cachorro, desde que eu comecei a pensar no cachorro. E me ajudou também um pouquinho no tratamento do autismo, no sentido, tipo, da ansiedade, essas coisas assim. Mas foi isso que aconteceu. E foi mais ou menos essa época que tudo começou a desandar, que eu falei, eu preciso me expressar de alguma forma. E eu comecei a falar na internet e tudo virou o que virou a professora autista, né? Então esse vídeo é mais para falar um pouquinho de como eu cheguei no nível 2, quais foram os processos. Se ficou dúvida, eu faço um vídeo mais detalhado. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Conta aqui a experiência de vocês durante a pandemia, o que aconteceu. Se vocês descobriram o autismo depois da pandemia, se foi antes, se agravou ou se melhorou, se vocês conseguiram voltar a trabalhar, estudar, fazer as coisas depois. Me conta aqui que eu quero muito saber como que tá sendo, pra gente trocar essa experiência muito gostosa. Então esse foi o vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo. Se inscreve pra não perder nada. Ah, a lista de espera do japonês tá aqui embaixo, hein? Tchau!